E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês então um assunto sobre cólica. É um assunto que eu mais recebo quando eu tendo mãezinha, ou gestante, né, ou recém começar a amamentar. Tem a dúvida sobre cólica, que alimentos que dá, que não dá, o que a gente pode fazer nutricionalmente pra isso. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E nutricionalmente, quando a gente fala de cólica, o bebê utiliza a fórmula, não tem muito o que a gente fazer, porque você não tem como mexer nisso, né? E ficar trocando de fórmula em fórmula para bebê é muito delicado, porque isso pode ou trancar ou dar diarreia, então a gente não recomenda. Se o teu caso tem uma cólica muito alterada e o bebê só utiliza a fórmula, eu recomendo sempre buscar um pediatra, um nutricionista para avaliar o caso especificamente. Mas para as mãezinhas que só amamentam, esse vídeo é para vocês, então tem as dicas aqui, é só conferir. Pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel. Aqui nesse canal tem playlist, chama Me Conta Nutri, eu vou deixar nos cards. E lá tem algumas playlists sobre gestação, sobre estilo de vida de alimentação na gestação, sobre amamentação. E hoje vamos falar sobre amamentação, em específico sobre cólica. Eu tenho uma especialização em nutrição e estilo de vida na gestação e uma certa experiência com nutrição materno-infantil. Eu atendo nutrição materno-infantil desde que eu me formei, né? Então são 7 anos aí de atendimentos clínicos e atendo muitos bebezinhos, muitas gestantes, muitas mãezinhas que têm muita dúvida. E quando a gente está falando de cólica, o consenso que mais existe na nutrição não tem um estudo científico que determina que alimentos que dão cólicas ou não, tá? Quando a gente está falando de estudo relacionado a bebês e a mãezinhas e a gestantes, é muito complicado, é muito difícil de você conseguir um estudo, porque nenhuma mãe vai querer botar o bebê em risco para testar se você comer, sei lá, misturar 2 tipos de chá, se vai dar certo ou não. Por isso que a gente tira os chás da gestante por garantia. Mas quando a gente fala de alimentos, a gente sabe que a composição do leite, como uma maneira geral, então gramatura de gordura, de proteína, de lipídio, ele tende a ter uma média muito similar. E a mãezinha sempre vai fornecer as vitaminas e minerais pro leite. Então, às vezes, o corpo dela tira das reservas dela. Já tem casos de estudos que mulheres que perderam dentes por uma desnutrição severa, o corpo vai pegar o cálcio do dente dela para o leite ter cálcio. Então, a mãe pode ficar sem, mas o bebê nunca fica sem. Então, eu sempre gosto de tranquilizar as pacientes, porque elas têm medo que o leite vai ficar fraco, que não vai ter vitamina suficiente. O leite sempre vai ter tudo. O que talvez aconteça é você se estripiar lá para ficar sem as vitaminas. Por isso que eu gosto muito de suplementar as gestantes no final da gestação. Suplemento durante toda a gestação, obviamente. Mas no final eu gosto de suplementar também para que elas tenham um estoque bom para elas. E na amamentação eu também gosto de suplementar porque elas precisam ter um estoque. Então você deve ter ouvido já falar, ou se aconteceu com você ou não, mãezinhas depois amamentando que caiu o cabelo, com unhas fracas, com a pele ressecada. Isso tudo são sinais de carência vitamínica, porque às vezes a gente não consegue suprir na alimentação durante a amamentação. Às vezes a mãe até tem medo de comer, com medo de engordar, e a amamentação ela gasta muita energia, então muita caloria, e o corpo acaba às vezes precisando de uma coisa ou outra, por isso que sim é interessante de uma suplementação para as mãezinhas que estão amamentando. Então, como eu falei, não tem um consenso que você vai dizer assim, nossa, tenho certeza que esse alimento aqui vai dar cólica. O que a gente sabe existem alguns alimentos que, inclusive, eu, nesses anos de prática clínica, colhi das pacientes que falaram, Nutri, no geral o bebê não muda muito a cólica com a minha alimentação, porém eu percebo que quando eu como feijão, batata doce, repolho, excesso de carne vermelha e brócolis, tende a aumentar essa produção de gases ou aumentar essa cólica. Então esses são os alimentos que as minhas pacientes normalmente relatam que tem um aumento. O leite e derivados também, tá? Porém, isso varia um pouquinho, tá? Eu tenho paciente que consome e não dá nada, tenho paciente que sim. Eu acho que isso vai um pouquinho da sensibilidade da mãe com a lactose, então eu acho que isso depende um pouco. Mas esses que eu falei ali normalmente isso acontece. Feijão, né? Ele é muito importante na alimentação, os grãos são, então eu falo para as pacientes optar por uma lentilha vermelha, aquela lentilha que já vem sem a casca, ou uma lentilha normal, sempre deixando os grãos de molho, tá? Tem gente que relata esse desconforto quando não deixa de molho, então sempre deixar o feijão de molho aí umas 24 horas para tirar bem os fitatos. Depois você lava e cozinha, então assim tende a diminuir o desconforto. E a dica que eu dou é não misturar todos na mesma refeição, então não comer uma feijoada com repolho, batata doce e brócolis, não recomendo. Mas
um alimento isolado ali não teria problema. Tem paciente que tira esses alimentos pelos 3 primeiros meses para sentir mais conforto, mas fica a teu critério. Porém, existe uma classificação de alimentos agora, e que eles são mais ricos em food maps, que seriam carboidratos um pouco mais fermentáveis, eles são mais difíceis de ser digeridos e isso pode sim acarretar a bebê ter um pouquinho mais de... Então, se foi feito um consenso em que quando os bebês têm muita cólica, a gente orienta as mãezinhas a tirar esses alimentos altos em food maps e responde isso e o bebê conseguir ter uma digestão mais tranquila. A gente só precisa entender que essa cólica acontece por quê? O intestino do bebê tá muito novinho, então ele não consegue fazer uma digestão de maneira correta ainda. Então isso pode causar um certo desconforto. Pensa que até então ele recebia alimentação prontinha, agora esse tubinho ali tem que trabalhar para poder digerir as coisas e fazer todo o processo, e isso é um pouco mais complicado. E os food maps, eles são mais fermentáveis, então além desse intestino ter que estar fazendo a digestão, ele ainda dá uma fermentadinha. Aí a gente tem esse processo aí de formação de gases e de desconforto. A dica que a gente dá é avalia. Então avalia, vê como é que tá, você pode tirar esses que eu falei em específico, se não, a gente pode pensar em tirar os food maps, eu vou falar pra vocês quais são alguns deles, mas o interessante é você ter essa avaliação. Tem um paciente que tira os alimentos em alto food maps pelos primeiros 3 meses, depois faz a introdução lentamente, e depois a mãezinha vai reintroduzindo esses food maps aos poucos, então, pro leite poder ter food map devagarzinho, o bebê vai pelo leite tendo acesso devagar a isso e então vai se acostumando com esses novos alimentos ali também. Os alimentos ricos em food maps, eles são vários, alguns são grupos de frutas, então eu vou colocar aqui as frutas que são ricas em food maps, que deveriam ser evitadas, né, nesse período. Algumas verduras, legumes também, eu vou colocar aqui também. E nesses grupos acaba entrando o glúten, o leite, derivados, principalmente as coisas que tem bastante lactose. A lactose ela é um food map também. As carnes vermelhas e mais pesadas também entrariam nesse grupo. Então são alimentos que você poderia evitar, ou pelo menos não consumir todos juntos, para você não ter muito food map junto ali que pode estar levando a cólica. Então eu vou deixar a lista aqui passando e também na box de descrição se você tiver interesse para saber mais. Tem um post no meu Instagram que eu falo sobre isso também. É uma dieta que a gente passa para os pacientes que têm problemas intestinais, gástricos, enfim. E agora está se utilizando para as mãezinhas que querem evitar a cólica no bebê. Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para você. Se tiver mais dúvida, comenta aqui embaixo e comenta que eu posso trazer um vídeo novo. Um super beijo. Até mais. Tchau!